Fala pessoal, vamos para a nossa segunda aula de osciloscópio, onde eu dei o título de A Verdade sobre o Osciloscópio. Essas aulas são gratuitas, vão estar disponíveis toda quarta-feira, então fique atento. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e continua acompanhando a gente, que toda quarta-feira à noite vão ser postadas essas aulas aqui, beleza? Fica por aqui. E por que o título de A Verdade sobre o Osciloscópio? Né? Qual que é a ideia? Ou será que eu sou o dono da verdade? Eu quero ser o dono da verdade? Bom, nem sou e nem quero ser. Aqui eu estou colocando um pouco do que é a minha verdade sobre o osciloscópio, que eu acredito ou não acredito do que dizem sobre o osciloscópio, e para isso, obviamente, você precisa aprender a mexer. Então, se você tem uma ferramenta dessa, comprou e não conseguiu usar, faça esses cursos, faça essas aulas aqui que eu estou postando toda quarta-feira. Se você está pensando em comprar, faça essas aulas, assista todas, e depois você pensa se você deve ou não comprar. E se você quer aprofundar um pouco mais, quer trocar mais ideia, quer discutir sobre o assunto, vem com a gente, que vai ser bem legal esse conteúdo. Posso garantir para vocês. Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a cara do osciloscópio. Nós vamos usar uma tela aqui no computador para eu explicar os pontos que nós temos ali para fazer o uso dessa ferramenta. Vamos começar a falar um pouquinho sobre enquadramento, onde na aula que vem nós vamos aprofundar mais no enquadramento. Vamos um pouquinho mais longe no enquadramento. Então, na aula de hoje, volto a dizer, é a tela, é a cara, como é que faz, como é que não faz, como é que eu vou usar, como é que eu não vou usar. Se você não tem noção nenhuma, se você já tem noção e tem algumas dificuldades, vem comigo, que eu tenho certeza que nós vamos te ajudar. Então agora vamos lá para a tela do computador, que vai ficar bem mais fácil. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Então aqui na tela do nosso osciloscópio, lembrando que aqui eu estou usando um osciloscópio, um programa, na verdade, de um osciloscópio 1008C da Hantek, que é um osciloscópio do tipo USB. O que eu falar para vocês aqui nesse osciloscópio serve também para outros tipos de osciloscópio. Para qualquer outro tipo de osciloscópio, a lógica utilizada aqui vai ser sempre a mesma. Então que fique bem claro, o que eu falar aqui serve para todos. De cara, esse osciloscópio é um osciloscópio de 8 canais, né? Então, quando ele está de 8 canais, e nesse caso, que deixa eu fechar para vocês visualizarem de novo, né? Então eu vou vir aqui, ó, vou abrir aqui, ó, o nosso programinha aqui do nosso osciloscópio. Aqui ele me pergunta, ele está me falando que eu estou abrindo uma versão demo, né? Porque não está conectada a ferramenta no meu computador. Aliás, quando você vai instalar um programa desse aqui, né? Você precisa instalar primeiro o programa e depois o driver, assim como você faz quando você instala uma impressora num computador. É a mesma lógica, segue-se a mesma lógica. Então, se tiver alguma dificuldade com isso, é importante que você chame aí, convide alguém, peça para alguém que é mais entendido, talvez um técnico informático, alguém, para te ajudar nisso aí, beleza? Bom, então aqui ele abriu, né, ele tem, como ele se considera um osciloscópio automotivo, ele tem algumas funçõezinhas a mais. Por exemplo, tem um osciloscópio, tem um visualizador gráfico aqui, que depois a gente vai discutir um pouquinho sobre ele, e tem um gerador de sinal, que esse osciloscópio também gera alguns sinais, que também é meio duvidosos, mas dá pra gente brincar, caso você queira. Bom, vou fechar aqui, ele já está aqui, ó, na nossa tela aqui do nosso osciloscópio. Quando você olha aqui, nós vamos ter aqui na nossa lateral, né, do meu lado direito aqui, no caso de vocês, creio que seja o lado esquerdo da tela aqui, ó. No canto aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, aqui nesse canto, nós temos alguns números, ó. Esses números aqui são os canais do nosso osciloscópio. Então aqui só deu para mostrar 3 na tela para vocês, mas tem muito mais canais, né? Então são os 3 canais que a gente tem de cara na nossa tela do nosso osciloscópio aqui. Quando a gente vem para o outro lado da ferramenta, desse outro lado aqui, nós temos condições de ligar e desligar esses canais. Então deixa eu mostrar, dado um zoom para vocês aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Pronto. Aqui nós temos os nossos canais. Quando eu clicar aqui, ó, nesse botãozinho, nós vamos ter todos os canais aqui de praxe. Quando eu ligo essa ferramenta, todos vêm ligados, tá? Então, vamos imaginar, ó, canal 8, por exemplo, ó. Eu vou clicar aqui, tá no canal 8, eu vou desligar o canal 8, tá? Vocês não viram na tela, mas já sumiu a última linha aqui. Vou ligar de volta para vocês visualizarem, ó. Olha lá, a linha rosa, tá? E seguindo o mesmo raciocínio aqui, né? A mesma linha de raciocínio,
eu vou ter o canal 8, o canal 7, o canal 6, ó, vou desligando todos eles para a gente tentar manter uma linha só aqui, só para todo mundo enxergar. Então, vou desligar todos aqui, ó, para todo mundo visualizar aqui os nossos canais, ó. Vou desligar o 4, vou desligar o canal 3, vou desligar o canal 3, já foi, vamos desligar o canal 2, acho que eu pulei algum, vamos lá, vamos ver qual que está aceso aqui, é o 5, canal 5 eu não tinha desligado, ó, desliguei o canal 5, e aí vamos manter só o canal 1 na tela. Quando a gente vem para cá, ó, do lado esquerdo da tela, nós temos o número 1, onde eu consigo subir e descer esse canal aqui, ó, fazer a movimentação desse canal na tela para eu trabalhar ele na minha tela. Este sinal é um sinal que a ferramenta por si só está gerando para a gente enxergar como que ela funciona, um modo demonstrativo, né? Nunca vai ser, quando o osciloscópio está funcionando, instalado aqui, né? Nunca você vai ter esse tipo de gráfico de praxe inicial, você vai ter uma linha reta. E nós estamos então aqui no canal 1. Vamos conhecer um pouquinho mais a nossa tela do osciloscópio, né? Então, voltando a dizer aqui, nós temos aqui, ó, do meu lado direito da tela, nós temos aqui, ó, as informações de controle do canal, e do meu lado esquerdo nós vamos ter os canais, e aqui eu consigo subir e descer um canal para eu movimentar na tela da forma que eu quiser. Se eu quiser jogar ele mais para cima ou mais para baixo, eu vou fazer de praxe. A tela, que nós chamamos, deixa eu desligar aqui agora, a tela aqui nós chamamos de grade. Eu não sei se nessa imagem vai dar para você visualizar direitinho, mas você vai ver todo um pontilhado. Essa grade, em algumas ferramentas, ela é possível de ser apagada. Eu posso usar ou não esse pontilhado. Eu particularmente prefiro usar, porque esse pontilhado me ajuda a visualizar os valores de tensão. Lembrando, né, como eu já falei na aula passada, o osciloscópio nada mais é do que um medidor de tensão. Ele é um voltímetro, né, um voltímetro que nos gera gráfico, tá? O osciloscópio então não deixa de ser, em nenhum momento, vou tomar uma aguinha aqui, pessoal, em nenhum momento deixa de ser um medidor de tensão. E aí a grande questão é que toda tensão, né, toda tensão quando ela é toda tensão quando ela é submetida a uma descarga, né, por exemplo, por um atuador, um bico injetor, por exemplo, né, nós vamos ver alguma movimentação dessa tensão ao ligar o bico. Quando nós damos partida no motor de um veículo, nós vamos ver uma movimentação de tensão da bateria. Quando nós utilizamos um sensor de fase ou um sensor de rotação indutivo ou de efeito Hall, ou nós verificamos um potenciômetro ou um motor elétrico, sempre nós veremos uma oscilação de tensão. E o osciloscópio nada mais faz do que te apresentar essas oscilações, e a partir daí você consegue tirar algumas conclusões com base nas oscilações de tensão que você verifica através do osciloscópio. E como eu já disse antes, por que usar um osciloscópio, né? Porque a frequência de leitura desse cara é muito mais alta do que a do multímetro. Então ele consegue me mostrar uma visualização mais próxima do que aconteceu lá no componente. Então seria, para a gente comparar no nosso dia a dia, para trazer para a nossa realidade, para a realidade de todo mundo aqui, seria o mesmo, comparar no osciloscópio com o multímetro, seria o mesmo que eu comparar o estetoscópio do médico, aquele que ele usa para ouvir o coração, com um eletrocardiograma. Talvez a mesma proporção, a mesma capacidade de leitura de um ou de outro, né? Então, a diferença de qualidade no teste é muito maior. Isso não quer dizer que o estetoscópio deixou de ser importante e que o eletrocardiograma é agora a única ferramenta do mercado e a única que o médico vai poder usar. Assim também é no nosso caso. O osciloscópio não substitui ferramenta, ele vem como um apoio. Beleza? Bom, mesmo desligando a grade, como eu falei para vocês, mesmo apagando a grade, quando a gente vem nas configurações dessa ferramenta aqui, ó, nós temos aqui algumas possibilidades de configuração. Deixa eu trazer para vocês aqui, para vocês visualizarem o que eu estou mostrando aqui, ó. Né? Então, quando a gente vem aqui, ó, não ficou legal ainda, deixa eu voltar aqui. Mostrar legal para vocês aí, ó.
Então, quando a gente vem aqui, ó, nas configurações dessa ferramenta, nós temos algumas configurações, tá? Eu não vou entrar em todas, tá? Não vou entrar em todas. Então, temos configurações de imagem, de várias coisas, por exemplo, de salvar imagem, de colocar data, né? Essa configuração, inclusive esse osciloscópio aqui está em inglês, né? Mas existe a possibilidade de você colocá-lo em português. Porém, aqui nós não temos essa configuração aqui, ó. Quando você abre a linguagem aqui, ó, ele não tem o português, mas facilmente você acha aí na internet a galera que já traduziu isso para o português, e aí você vai lá nas configurações, lá dentro do Windows e coloca, aí vai aparecer português aqui, você clica aqui e utiliza o português. Como a gente não vê tudo em português, eu vou continuar aqui do jeito que está. Isso não quer dizer que eu entenda todo o inglês, mas dá para a gente quebrar um galho aqui, tá? Então, nós temos algumas funções aqui, né? Algumas coisas mais de configuração, algumas coisas voltadas para visualização, algumas coisas de setup, trigger, vertical, depois a gente vai falar disso aqui tudo. O que for mais importante eu vou trazer para as nossas aulas. A grade, ó, por exemplo, que nem eu falei, aqui dá para desligar a grade, ó. Sumiu a grade. Mas some a grade, porém fica a nossa central, a nossa barra central. Essa aqui nunca vai desaparecer, tá? Como eu disse, particularmente, eu prefiro trabalhar com a grade, tá? Eu acho que a grade, ela é importante para a gente aqui. Aí nós temos algumas configurações aqui também, no display aqui de intensidade, né, onde a gente consegue aumentar e diminuir a intensidade da nossa tela, né? Tem todo um contexto aqui, voltado para a intensidade, como se fosse lá o televisor da sua casa, a sua televisão, né? Nós temos algumas outras aqui que eu nem vou entrar em todas. Dá até para mudar a cor de fundo da tela, tá? Até para mudar a cor de fundo. Se eu quisesse colocar uma outra cor aqui, um verde, por exemplo, ó, a gente conseguiria trabalhar com um verdão na tela aqui. Eu não acho que fica legal, então nós vamos manter o preto. Beleza? Tranquilo? Então dá pra gente fazer várias configurações aqui. Eu não vou entrar em todas, tá? Então tem do cursor. Aliás, essa do cursor aqui é interessante, né? Porque pelo cursor a gente consegue colocar, por exemplo, uma régua, né? Então, quando eu venho aqui nesse cross, por exemplo, eu consigo ter aqui, ó, uma régua de medição, e essa régua de medição é bem importante para a gente usar depois nos nossos trabalhos aqui com o nosso osciloscópio. Então, algumas são interessantes, outras nem tanto. Nós vamos não entrar tanto no mérito. Volto a dizer, tem funções tipo essa aqui, matemática, se eu não estiver enganado, não lembro onde está aqui, setup, essa match aqui, ó. Ela faz, você tem como fazer alguns cálculos, tirar um valor do outro e tudo mais. E que nem eu falei anteriormente, será que é tão interessante a gente utilizar todas essas funções? Será que a gente está afim de fato de entrar tão a fundo no estudo? Fica aí a discussão e o pensamento de cada um. Beleza? Bom, quando a gente vem ainda mais para baixo, vamos mais para baixo um pouquinho, nós temos algumas coisas associadas, falando um pouquinho de como ele funciona. Ó. O start aqui, o stop dele, algumas outras coisas relacionadas a como eu vou mostrar, se é no normal, se é no automático. A gente sempre usa funções automáticas aqui. E aqui mais aqui, ó, mais aqui embaixo, que é o mais importante para nós aqui. Deixa eu mudar aqui a configuração de novo. Aqui um pouquinho mais aqui embaixo, nós temos aqui, ó, o osciloscópio. Ele é uma ferramenta que vai nos mostrar a tensão utilizando uma linha X e uma linha Y. Para quem já aprendeu na escola o tal do plano cartesiano, né? Linha X e linha Y. Linha Y vertical, né? Linha X, linha Y então vertical, e linha X horizontal. Sendo que o nosso vertical é valor de tensão e o nosso horizontal é tempo. Então, por exemplo, né? Se um gráfico ficou... Eu vou escolher, na verdade, as funções de tempo, mas, por exemplo, se eu visualizei um gráfico do sensor de posição da borboleta, eu vou conseguir verificar na horizontal o tempo que ele ficou funcionando e como que aconteceu, e na vertical até qual tensão ele chegou ou não. Então, vertical, tensão, horizontal, tempo, né? Bom, então quando a gente vem aqui, a gente tem condições de escolher o que tem na horizontal, né?
quais são os tempos que eu tenho no horizontal. E nós temos tempos variados aqui, ó, de 2000. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês melhor aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Então, no tempo aqui, né, nós temos tempos de até muito altos aqui, ó, com muitos números aqui em segundos aqui. Aqui ele está dando 20 mil segundos. Aí eu tenho aqui 500 segundos, né? Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um pouco melhor. Tá legal aí, né? 10 segundos, 5 segundos, 2 segundos, 1 segundo, 500 milissegundos. O que é 1 milissegundo, né? 1 milissegundo é 1 segundo dividido por 1000. Então, se eu pegar aqui, ó, 1 milissegundo seria uma parte, ou 1 milésimo de segundo. O que é isso? É 1 segundo dividido por 1000, eu pego essa uma parte. Depois eu tenho microsegundos, são tempos menores ainda. Então, dependendo do tipo de leitura que eu fizer no meu osciloscópio, eu vou escolher um tempo. Vou pegar 1 segundo para ficar fácil para todo mundo aqui. Quando eu escolho 1 segundo, o que eu estou falando, né? Eu estou falando que quando a gente olha a nossa grade, deixa eu ver se eu consigo mostrar de forma melhor esta grade aqui, ó. Deixa eu só ajustar aqui. Quando a gente visualizar a nossa grade aqui, deixa eu ver só onde está aqui, onde está. Então, quando a gente olhar a nossa grade, né? Tô tentando achar meu mouse aqui, galera. Vamos achar. Isso quer dizer que um quadrado desse que você está vendo aí na tela, um quadradinho desse da tela aí, acho que eu estou achando aqui, ó. Um quadradinho desse da nossa tela aí, né? Na horizontal é o nosso tempo. Então, esse quadradinho aqui é o nosso tempo. Deixa eu só mudar aqui o nosso cursor, para ele ficar normal aqui, para eu conseguir mostrar para vocês de forma melhor. Então, vamos lá, aqui, ó. Então, isso quer dizer que, ó, este quadradinho aqui, ó, na horizontal, um quadrado desse, vai demorar 1 segundo para acontecer. Vamos imaginar, se fosse uma caneta desenhando um gráfico, ela iria demorar 1 segundo para atravessar um quadradinho desse. Beleza? Então, basicamente, seria essa história. Então, quando a gente escolhe o tempo, o que a gente está falando? Tá falando a velocidade da nossa caneta. Para isso também é importante, né, que eu utilize aqui não só a nossa caneta, né, que eu utilize, entenda utilize e entenda como é que funciona o componente. Vão existir componentes que eu vou ter que escolher tempos altos. Vão existir componentes que eu vou ter que escolher tempos mais baixos, né? Então, nesse caso aqui, como a gente escolheu 1 segundo, se fosse uma caneta desenhando, ela iria demorar 1 segundo para atravessar esse pedacinho aqui que eu marquei. Então, basicamente, ela ia... Imagina um gráfico aqui, uma senoide, uma onda, ela ia fazer isso aqui em 1 segundo, aqui, bem demorado, né? Porém, se isso acontece, no meu sensor ele é muito rápido, talvez eu veria alguma coisa não plausível aqui. Então, por isso que é importante que a gente, na hora de escolher o nosso tempo, que eu vou falar isso na próxima aula, nosso tempo e a nossa tensão, que a gente entenda que tipo de componente que eu estou trabalhando. Por exemplo, onde eu escolheria um tempo desse de 1 segundo aqui? Se eu estivesse testando um pedal do acelerador. No teste do pedal do acelerador, eu vou usar um tempo maior, né? Um tempo de 1 segundo, 2 segundos, talvez até uns 5 segundos, né? Num teste que a gente chama de compressão relativa. Caso você queira fazer esse teste, você vai ter que escolher tempos maiores, por conta da velocidade da nossa partida. O do pedal, você vai ter que escolher tempo maior. Por quê? Por conta da velocidade da sua pisada no acelerador. Isso tudo vai alterar na hora de você fazer esta escolha. Se você fosse escolher, por exemplo, fazer a leitura de uma rede CAN, você viria aqui na casa dos microsegundos, tá? Por quê? Porque a velocidade da rede é muito mais alta. Então a gente vai aprender nas próximas aulas a como selecionar isso aqui para que essa leitura fique visual, para que eu consiga enxergar isso em tela, tá? Bom, quando a gente vem para baixo um pouquinho, né? Eu falei para vocês, aqui a gente tem os nossos canais. Nesse caso eu tenho de 1 a 8 canais, onde eu posso ligar ou desligar o nosso gráfico. Nesse caso aqui, ó, meu gráfico está ligado, pintou a tela aí, ó. Lembrando, eu escolhi um tempo de 1 segundo, um tempo muito grande, então como o meu gráfico é muito rápido, fica pintado toda a tela. Se eu vier para tempos menores, eu consigo visualizar o gráfico um pouco mais
pontilhado. Se você olhar na tela inteira lá, ó, vamos lá para a tela inteira, esse gráfico fica mais tracejado aí, mais fácil de visualização. Beleza? Bom, então eu posso ligar e desligar os nossos canais. Aqui nós temos a tensão. O que eu vou fazer na tensão quando eu escolho a tensão aqui, ó? Vocês já viram aí, dei spoiler aí, né? A gente consegue visualizar na tensão, aí aqui eu já vou direto na escolha, tensões maiores ou menores. Então, por exemplo, quanto maior for a minha tensão, menor vai ser o tamanho do meu gráfico em tela. Por quê? Quanto maior for a minha tensão, maior eu vou falar que vale o quadradinho. Lembra do quadradinho que eu falei agora há pouco? Então daqui, ó, até aqui na vertical tem um valor. Este valor aqui é o valor que eu escolhi. Então, por exemplo, lá eu escolhi 5 volts. Então, o meu quadrado aqui, ó, de altura, ele vale 5 volts. De largura, nesse momento agora eu estou com uma seleção de tempo de 1 milissegundo, ele vale 1 milissegundo. Então, ele é um... Meu gráfico, para funcionar aqui, ele vai ter que ter uma altura que caiba aqui dentro de uns 5 volts e caiba dentro do tempo de 1 milissegundo. Então, para a gente entender, ó, deixa eu descer o gráfico aqui, ó, né? Então, quando eu seleciono 5 volts, o gráfico está desse jeito. Se eu aumentar a tensão, pode diminuir. 5 volts é o maior que ele me dá aqui na tela. Se eu diminuir a tensão, o gráfico aumenta, porque agora este tamanho do quadrado vale 2 volts. Então, seria 2 mais um pedaço aqui, ó, quase 2. Ah, Márcio, dá para eu fazer a leitura? Dá. Vocês não estão vendo na tela, mas na parte inferior da tela, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Na partezinha inferior da tela, aqui embaixo, ó, aqui embaixo eu estou vendo o valor de tensão e tempo quando eu coloco a minha régua. Quando eu coloco a minha régua aqui, eu vejo tensão e tempo, tensão na vertical e tempo na horizontal. Então, de pronto, o que a gente precisa saber, né? Que eu vou utilizar aqui no meu osciloscópio muito essa lateral aqui, ó, onde eu vou ter principalmente tempos diferentes para selecionar, ligar e desligar canais e o meu valor de tensão que pode subir ou descer de acordo com a minha necessidade, tá? Voltando na grade, a grade do nosso osciloscópio, ela é esse pontilhado, normalmente são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões. Então, 10 de comprimento por 8 de altura. Ah, todo osciloscópio é assim? Provavelmente não, tá? Você vai achar alguns osciloscópios que ele tem essa configuração dada de forma diferente. Ah, mas e aí? Não tem problema, o importante é o que você vai fazer de leituras e conseguir enquadrar esse gráfico. Aqui no canto ainda direito da tela, nós temos esse Tzinho aqui, ó. Esse Tzinho aqui a gente chama de trigger. Nota que quando eu mexi nele, ó, meu gráfico ficou doido. O que faz o trigger? O trigger, resumidamente, num primeiro momento, para ficar fácil para todo mundo entender, ele é um... Trigger em inglês, se eu não estiver enganado, é gatilho, né? Então ele é o nosso gatilho. O que ele quer dizer? De fato, ele vai ajudar a estabilizar esse gráfico, tanto na horizontal quanto na vertical. Quando a gente vem para a tela cheia aqui do osciloscópio, nós vamos ver que nós temos um Tzinho aqui, ó, né? E temos um T aqui em cima, esse nos osciloscópios da Hantek. Existem alguns outros osciloscópios que o trigger é dado por uma cruzinha, tipo essa que está aparecendo na tela para vocês aí, que fica andando para lá e para cá. E essa cruz, né, essa minha cruzinha aqui, ela que vai determinar onde eu quero que o osciloscópio apareça. Onde a gente usa o trigger? Para estabilizar o sinal na tela, tá? Para estabilizar o nosso sinal na tela. Às vezes, nós precisamos fazer uma leitura e essa leitura precisa estar estável, bonitinha, que nem está essa aqui, ó. Então, para isso, nós utilizamos o trigger para verificar, principalmente se a nossa leitura for não uniforme. Isso aqui eu tenho uma leitura uniforme, lembrando que aqui, ó, eu estou usando um modo de apresentação do nosso osciloscópio, por isso que quando eu movimento o trigger, ele movimenta. Mas talvez um gráfico desse aqui, você veria pouca oscilação, porque ele é uniformezinho, ó, quadradinho, é uma senoide, mas ela tem sempre o mesmo tamanho e tudo mais. A partir da semana que vem, nós vamos colocar alguns conteúdos um pouco mais diferentes. Beleza, pessoal? Essa aula eu não vou estender muito, porque já é um conteúdo um pouco mais pesado. Então, qual a mensagem que eu quis passar para vocês? Visualizando a tela, nós temos a grade
Essa grade, ela vai considerar um tempo e uma tensão, onde eu consigo selecionar esse tempo e essa tensão, e a hora que a gente começar a enquadrar sinais, nós vamos visualizar cada vez melhor esse tempo e essa tensão. Quando o teu gráfico não parar na tela, mexa no trigger, procure o trigger aqui, depois eu vou me aprofundar mais no trigger. Talvez quase uma meia aula nós vamos falar só de trigger, tá? E o gráfico aqui ele pode subir ou descer de acordo com a sua necessidade. Utilize essas ferramentas que a sua vida vai ficar muito mais fácil no osciloscópio. Ah, mas e o gráfico X, Y, Z? Cada gráfico tem uma configuração de leitura que nós vamos precisar fazer aqui, mas você vai começar a perceber que cada vez vai ficando mais fácil, tá? Porque você vai pegando o jeitão da coisa aqui. E também você vai notar que existe um padrão, né? E esse padrão facilita muito a nossa vida. E ainda, se você, a hora que começar a visualizar os gráficos, tiver muita dificuldade, é porque talvez o teu conhecimento ainda não esteja muito bom em leitura de esquema elétrico, em saber como é que funciona o componente. Isso tudo é muito importante aqui. E quando você vai trabalhar com o osciloscópio, fica muito evidente quando você não sabe. Fica muito mais difícil para você trabalhar. Beleza, pessoal? Se você gostou dessa aula até agora, já sabe, né? Toda quarta-feira nós vamos postar uma aula ao vivo. Uma aula ao vivo não, desculpa. Toda quarta-feira nós vamos postar uma aula no nosso canal. Sempre à noite, no período da noite, vai estar disponível essa aula. Acompanhe todas as aulas. Se você não comprou o osciloscópio ainda, não compre. Tá? Eu não vou vender o osciloscópio, fique claro, não estou vendendo o osciloscópio. Não vendo o osciloscópio. Não represento nenhuma marca. Nem mesmo a Hantec está aqui. Mas não compre para você entender primeiro qual é a ferramenta, para você poder fazer uma pesquisa um pouco mais clara e não comprar na emoção. Não compre essa ferramenta na emoção. Ela não é a salvadora da pátria, porém ela vai te ajudar muito em muita coisa. Tá? Em outras coisas você vai notar que não é tão importante e não deve, talvez, nem ser usada, que talvez vai atrapalhar mais do que dar resultado. Beleza? Mas você vai entendendo isso durante as aulas. Então, ó, clica no joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações, faz um comentário aqui embaixo, eu quero saber o que você está achando disso aqui e também como que você lida com o osciloscópio. Está usando? Não está? Tem? Não tem? Vai esperar? Não vai? Comenta com a gente aqui. Valeu, pessoal. Fico por aqui. Um abraço e até mais.